Vivemos em tempos estranhos. Existem pessoas que insistem em dizer que a Terra é plana, que as vacinas são armadilha do sistema e que tudo, absolutamente tudo, é uma questão da opinião, é uma questão de tudo ser relativo. Mas será que esse conceito de que tudo é relativo não mina o próprio conceito de verdade? Oi, humanos! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos falar sobre modernismo e pós-modernismo. Então, o modernismo e o pós-modernismo são mais do que tempos históricos ou períodos históricos. São basicamente movimentos filosóficos que influenciaram fortemente a nossa maneira de pensar filosofia, de pensar ciência e de ver a verdade, a lógica e etc. O modernismo surgiu no século XVII e foi até o século XXI, e as ideias-chave do modernismo são então a verdade objetiva, ou seja, independentemente das nossas crenças, tem uma verdade objetiva, uma verdade que nós podemos alcançar. A razão como guia supremo, ou seja, o ser humano, através da ciência, através do conhecimento, pode de facto chegar àquilo que é a verdade objetiva. Outro pilar do modernismo é também o progresso. O modernismo acredita que a sociedade pode mudar tanto politicamente, economicamente, moralmente, eticamente, ou seja, a sociedade pode mudar de modo a ser mais progressista. Inspirada pelo iluminismo e pelo renascimento, a modernidade acredita então no progresso universal, na razão e na ciência. Filósofos como Locke, Descartes, Marx, Hegel acreditavam que a verdade existia e que podíamos chegar nela através da razão e que juntamente a sociedade podia evoluir para melhor ao saber da verdade. Ou seja, a humanidade podia evoluir ao compreender a verdade, que é objetiva e não relativa. Mesmo foi aquela época das metas narrativas, daquelas ideias que tentaram explicar o mundo como um todo, né? Trazer ideias mais universais e tentar fazer uma revolução, como por exemplo uma ideia metanarrativa, o marxismo, que tentou entender a sociedade e acreditava-se que, de modo a entender a verdade, a realidade com os fatos lógicos, nós podíamos ter uma mudança social, ou seja, uma revolução universal. Nietzsche tem uma frase muito interessante que ele diz que as ideias que nós não temos a certeza que são verdade ou mentira tendem a provocar melhores sensações, ou seja, que o ser humano não se importa se uma ideia é verdade ou mentira, para ele se sentir, às vezes a mentira faz-te sentir melhor, entendem? E ele também diz que diante novos, né? Novos factos, devemos abandonar aquilo que são as crenças não fundamentadas. Antigamente as pessoas acreditavam que a Terra era plana, mas diante de novos fatos, nós sabemos que não. A Terra não é plana, é na verdade uma esfera. E isso remete muito ao conhecimento que certas sociedades têm acesso. Eu não estou aqui a pôr em causa o conhecimento que certas sociedades têm acesso, ok? Eu estou a dizer que existe uma verdade mais objetiva e que essa verdade mais objetiva é que tem que guiar o mundo. E entra aqui, a partir do século XX, aquilo que são as ideias pós-modernistas, que basicamente querem romper com esse ideal de que a razão é o meio mais lógico, mais assertivo de nós encontrarmos a verdade. O pós-modernismo é uma ideia basicamente que vem se opor ao modernismo, ou seja, vem se opor à razão, à ciência e quer relativizar tudo como se não existissem princípios que definissem o que é lógica, o que é verdade, o que é razão. O pós-modernismo é uma ideia reacionária que basicamente tenta dizer que tudo é relativo, que tudo é opinião. O que é engraçado na minha visão, porque tipo, se tudo é relativo, até essa própria frase de que tudo é relativo é autorrefutável. Porque se tudo é relativo, tudo depende da minha visão, tudo depende da opinião. E essa ideia é muito perigosa. Basicamente, para os pós-modernistas, a verdade é relativa, como a fome é relativa, né? Ou seja, eles entendem que o conceito de verdade varia de sociedade para sociedade. Tipo, se uma sociedade diz, ok,
para mim, no meu conceito de verdade, a Terra é plana. Para os pós-modernos, isso é ok. Se a tua verdade é que, tipo, matar pessoas está tudo bem, é isso aí. Entendem como essa ideia é muito perigosa de relativizarmos tudo, quando existem princípios para se definir coisas objetivas e coisas subjetivas. Tipo, não faz sentido. A verdade torna-se uma construção individual, não de nós todos, como sociedade, tentarmos chegar ao que é a verdade, não é? Mas se torna algo mais, tipo, pessoal. Isso é muito arriscado. Em suma, os pós-modernistas querem vir romper com a razão e a lógica, alegando que a verdade não passa de uma questão de ponto de vista, ou seja, a razão é substituída pelo sentimento, pela experiência pessoal e pela identidade cultural. Isso é bizarro. O problema sério aqui, nessas ideias relativas, se tudo é relativo, então por que lutar contra injustiças sociais objetivas? Se tudo é relativo. Então, um louco aí, como um presidente pode dizer: olha, tudo é relativo, vocês podem até achar que vocês estão a viver mal, que estão a passar fome, mas não. Não estão. No meu ponto de vista, na minha opinião, vocês nem sofrem. Entendem o perigo de ideias relativistas não fundamentadas em princípios mais objetivos? Tipo, por que vamos condenar a mutilação genital feminina? São os valores daquela cultura, tudo é relativo. E se tudo for apenas opinião, até as piores barbaridades podem ser vistas como ai, a cultura deles. Os vikings também não tinham uma cultura de escravizar outros povos? E nós temos que respeitar esse tipo de cultura só porque eles acham que tipo está certo. Não, não temos. Não temos. Toda a cultura que não tem princípios fundamentados na lógica, na verdade objetiva e que tenta relativizar, tipo, deve ser criticada, ok? Por isso é que, diante de novos factos, nós temos que abandonar as crenças antigas que não têm fundamentação em factos. O relativismo basicamente alimenta a desinformação, as teorias da conspiração, os movimentos anti-vacinas e etc. Por isso, quando alguém vos diz que tudo é relativo, não caiam nessa. Estudem o relativismo e vocês vão entender o quão é perigoso relativizar tudo. O relativismo é basicamente a negação da ciência. O relativismo quer pôr de lado a razão e pôr emoção, pôr gostos pessoais, não. A verdade para os objetivistas não é inventada, ela é descoberta e para isso tem que respeitar os princípios da lógica. Os princípios da lógica são o princípio de não contradição. Se uma coisa é mentira, não pode ser verdade. 2 é um número par, logo 2 não é um número ímpar. Lei da não contradição. Tu não podes te contradizer. Se 2 é um número par, 2 não pode ser um número ímpar. Se uma coisa é verdade, essa coisa não pode ser mentira. A terceira lei da lógica para os objetivistas é a lei do terceiro excluído. Ou uma coisa é verdade, ou uma coisa é mentira. Não existe a terceira. Ou seja, a lei do terceiro excluído é exatamente isso. Ou é uma coisa ou é outra. Não é uma coisa e outra e outra. You know? Se é que me entendem. Por exemplo, a mutilação feminina que alguns países hoje em dia cada vez menos, thanks God, cada vez menos, né? Esses países, se calhar eles não tinham acesso a conhecimento objetivo, à medicina, para ver que essa mutilação feminina vai trazer muitas consequências negativas. Mas aqui não está-se a dizer sobre sociedades terem acesso aos meios para se chegar à verdade ou não. Estamos a dizer que a verdade por si só ela é objetiva. Tipo, os antigos achavam que a Terra era plana. Pronto, se calhar não tinham meios, mecanismos, mais conhecimento para saber que a Terra é uma esfera, que afinal a Terra não é plana. Mas a condição de verdade não mudou. Embora eles não tenham acesso aos princípios, aos meios para se chegar à verdade, não deixa de ser mentira. Não deixa de ser mentira que a Terra é plana. Entendem? Tipo, então não se põe aqui em jogo os mecanismos que certas sociedades têm. Estamos aqui a falar da condição para essa coisa ser verdade, ok? Ou seja, diante de novas evidências, temos que mudar as crenças antigas. Porque,
Afinal, isso faz mal à mulher, tipo a mutilação feminina. Ok, nós agora já sabemos, já temos comprovações médicas, objetivas, científicas, a nos dizer, olha, isso vai prejudicar, já não é falta de conhecimento, então mudem a vossa crença. Isso fez parte da vossa cultura, provavelmente porque ignorância, né? Não tinham acesso de saber que, pronto, aquilo vai prejudicar a vida, a saúde íntima da mulher, mas agora já têm, diante desses novos factos, temos que abandonar as crenças baseadas no senso comum. That's it. Nietzsche, na sua obra O Anticristo, já dizia muito bem claro. O prazer não prova a verdade, o prazer só prova o prazer, ou seja, por mais que uma coisa te dê muito prazer, não significa que aquilo é verdade, como crenças religiosas, ok? Só porque aquilo é bom para a tua vida, a ideia de existir um Deus que está ali para te proteger, para te livrar de tudo, oh, essa ideia é incrível para ti, mas pode não ser verdade. E Nietzsche argumenta também que uma das tarefas mais difíceis do mundo é servir à verdade. Por isso, humano e humana, não caias naquela falácia confortável de que tudo é relativo. Não, a razão importa, a verdade importa, e sem a verdade, sem a razão, só nos resta a barbaridade. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e deixa o teu like, inscreve-te no canal e aquelas coisas todas que vocês já sabem. E